Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira. Hoje é dia 24 de setembro. E o dia começa com os investidores ainda de olho nas repercussões que o caso Evergrande pode trazer para as economias mundiais. Até onde se sabe, não houve o pagamento por parte da empresa aos credores. São mais de 35 milhões de dólares em dívidas não honradas. Também fica no radar a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Vai ser o primeiro discurso dele depois do anúncio da política monetária na última quarta-feira. Na ocasião, Powell sinalizou que o início da retirada dos estímulos deve acontecer mesmo em novembro. Isso independentemente dos dados do emprego que anteriormente eram predominantes para o processo do tapering. Já aqui no Brasil, o governo trabalha com a possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial, caso a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda não sejam aprovadas no Congresso nas próximas semanas. A equipe econômica espera liberar um espaço no teto de gastos com os acordos dos precatórios e também a taxação de dividendos, isso para poder ampliar o Bolsa Família, chamado agora de Auxílio Brasil. Uma reedição do auxílio emergencial em cerca de R$ 400 não precisaria estar na regra do teto de gastos. Isso porque o auxílio é um gasto extraordinário por conta aí da pandemia do coronavírus. O problema para o governo é que o avanço da vacinação, o processo de reabertura, não justificariam novos gastos extras. No radar também está o IPCA 15, que foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. Vamos aos dados aqui divulgados pelo IBGE. O IPCA 15 ficou em 1,14% no mês de setembro, uma aceleração em relação ao mês de agosto, que tinha subido aí 0,89%. Só para a gente ter uma ideia, as projeções do broadcast davam conta aí de uma aceleração de 1,02%. Então o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, acelerou mais do que o esperado, subiu para 1,14%. A média dos núcleos fica em 0,80% no IPCA 15 agora de setembro, ante 0,57 em agosto, tá? Só para a gente seguir aqui também com essa questão, tem também uma das maiores, dos maiores índices aí da série, Então o IPCA ficou bastante elevado e acelerado. Essa prévia da inflação, a gente vai repercutir essas questões aí também. Segundo o broadcast também, alguns economistas acreditam que esse mês de setembro tem mostrado uma tempestade perfeita para a inflação. Isso por causa dos impactos da bandeira de escassez hídrica na eletricidade, pressões climáticas sobre os alimentos, alta dos combustíveis, escassez de insumos para a produção de automóveis e também a aceleração de serviços na esteira aí da reabertura da economia depois de toda essa questão do coronavírus, que ainda está na pauta, mas já vai arrefecendo. Na Bolsa de Valores, o ânimo veio com 2 dias seguidos de alta. Ontem o Ibovespa fechou no patamar de alta, patamar positivo, também puxado aí mais uma vez por alta do petróleo, alta do minério de ferro, toda essa questão aí que estava segurando um pouco a atração na Bolsa de Valores, acabou colocando aí mais ânimo para os investidores. A gente vai dar uma olhadinha nos números aqui, ó. A Bolsa subiu 1,59%, fechando acima do patamar dos 114 mil pontos, olha só, 114.064 pontos. Entre as mais altas, a gente vê aqui Embraer disparando 12,15%, depois de ter fechado um acordo para a fabricação ali daqueles veículos elétricos, os táxis aéreos, digamos assim. E hoje tem mais notícia da Embraer fechando acordo com empresa lá do Vale do Silício. Ultrapar, com aquela reformulação no seu conselho, reformulação na diretoria e na presidência, subiu 9,5%. A gente vê os Minas também subindo mais de 9%. E a CVC, nessa baixa do dólar, também mais procura por pacotes internacionais, com reabertura
reabertura de economias no mundo todo e também com a possibilidade dos brasileiros viajarem para outros países, a exemplo dos Estados Unidos, fez com que as ações da CVC subissem aí no pregão de ontem. Não só a CVC, mas também Gol, Azul sofreram aí um patamar de alta, né? Acabaram tendo uma elevação, uma valorização. Já nas mais baixas a gente vê um setor de construtoras aqui, a EZTEC, a Cyrela caindo bastante, né? 5,17 a EZTEC, 4,33 a Cyrela, Magazine Luiza caiu 2,87, MRV na esteira das construtoras incorporadoras também caiu 2%. Bom, agora a gente vai dar o nosso bom dia para o Marcos Saravalli, porque ele também traz o tom do mercado nessa sexta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização de uma leve queda, né, leve realização de lucros ao redor do mundo. Tá? A gente não tem nenhuma grande novidade, mas um dos assuntos continua sendo as preocupações em relação à Evergrande, né, empresa do setor de construção civil chinês, mas também o Banco Central chinês, né, falou publicamente de que as atividades ligadas às criptomoedas podem ser consideradas ilegais, né? Então trazendo uma volatilidade muito grande para as criptomoedas, né, lógico, mas também trazendo um pouco de aumento da aversão ao risco em ativos de risco como um todo, né? Isso acaba englobando também a renda variável e as ações, principalmente. Então o mercado segue com um tom de cautela. Talvez tenhamos um dia de leve queda, mas não esperamos grandes quedas por aqui no nosso Ibovespa. Até porque tivemos um bom comportamento do petróleo nos últimos dias, né? Como a gente vem reforçando quase todos os dias. Agora o petróleo nesse momento busca a casa do patamar de $77, né? Algo que mesmo nós que éramos mais otimistas não acreditávamos que fosse ocorrer tão rápido. Então, lembrando, é um patamar bastante saudável. E segundo, tivemos mais uma madrugada de valorização do minério de ferro. Então, pode sustentar também as cotações da Vale das Siderúrgicas por aqui e também ajudar o Ibovespa a não cair, né? Ou ter quedas menores em relação ao mundo nessa sexta-feira, tá bom? Então, tenham todos uma ótima sexta-feira. Em breve a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau! O caso Evergrande segue no radar dos investidores. Ontem o The Wall Street Journal noticiou que autoridades da China orientaram governos locais a se preparar para um eventual colapso da incorporadora. Outro ponto, ainda é incerto se uma subsidiária da empresa conseguiu pagar os juros sobre os bônus que venceram ontem. Os títulos somavam mais de 35 milhões de dólares. Por outro lado, alguns bancos chineses revelaram os valores que têm a receber da Evergrande e alegam estar preparados para absorver um possível calote. Mesmo assim, o caso ainda segue fazendo movimentos nas bolsas asiáticas, que fecharam majoritariamente em baixa nessa sexta-feira, inclusive com ações da Evergrande caindo bastante lá na bolsa de Hong Kong. Aí a gente vê o índice Xangai, que fechou aí em baixa de 0,8%, Hang Seng caiu 1,30% em decorrência de todas essas questões aí da Evergrande. E depois do feriado, Nikkei lá no Japão subiu 2,06%. Essas foram os índices, né? Esses foram os índices de fechamento lá nas bolsas asiáticas. E como o Marcos Saravalli falou, né? Estava falando aí sobre essa questão do Bitcoin. O governo chinês ele continua aumentando a sua interferência na economia e também no mercado. O Banco Popular da China anunciou que todas as transações em criptomoedas são ilegais. E aí o Bitcoin iniciou um processo de queda aí depois dessa notícia. Vamos dar uma olhadinha como está trabalhando o Bitcoin nesse momento, né? O Bitcoin agora caindo 5,4% aos 41.256 dólares, né? Caiu bastante. A gente lembra esses movimentos, um repique para cima do Bitcoin há um tempo atrás, chegando a passar do patamar dos 50 mil dólares, agora já está aos 41 mil dólares. E nessa esteira do Bitcoin, o Ethereum também está caindo, está sofrendo bastante, caindo 8,13% agora aos 2.808 dólares. A gente sabe que várias criptomoedas estão muito atreladas ao movimento do Bitcoin, né? São muito dependentes da valorização do Bitcoin para terem tração também, para crescerem. O Ethereum estava nesse processo aí de crescimento, chegou a passar de 3.300 dólares, agora aos 2.800
dólares. Nesse movimento aí de olhar os índices, olhar as moedas, vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas na Europa nessa sexta-feira. As bolsas europeias aqui trabalhando, deixa eu dar uma olhada, praticamente todas no patamar negativo, apenas DAX na Alemanha no patamar positivo, mas com uma leve alta aí de 0,13% DAX na Alemanha. CAC na França caindo 1,16%, FTSE no Reino Unido caindo 0,56% e o índice Eurostoxx caindo 1,07%. Só para lembrar, a Alemanha vai passar por um processo de votação, né, um processo eleitoral nesse fim de semana, e pela primeira vez em muitos anos, Angela Merkel não estará disputando essas eleições. Mas aí a gente acompanha, inclusive, para saber se isso acaba fazendo algum tipo de preço nas bolsas europeias ou se essa questão eleitoral não está influenciando por lá também. É mais uma questão econômica do Banco Central lá da Europa, ou se tem alguma questão envolvida também com o processo eleitoral. Vamos para as bolsas nos Estados Unidos, os índices futuros também mostrando esse movimento de correção, né? O Dow Jones caindo 0,46%, o S&P caindo 0,55% e a Nasdaq em queda também de 0,7%. E agora o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia com uma análise aí sobre a concentração do S&P em seus setores. Este é o gráfico que o Marcos Saravalli vai trazer para a gente. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um pouco da concentração do S&P 500, né, do principal índice mundial, em relação aos setores, né? Isso também ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, né? Mostrando que somente o setor de tecnologia hoje, adicionado ao setor de telecom como um todo, tem quase 40% de peso no S&P 500, né, somando os dois setores, 39%. E também lembrando, né, algumas bolhas, algumas crises aí de quanto que era a concentração de alguns setores, né? Lembrando, por exemplo, a grande crise financeira mundial, né, a concentração do setor de financials, né, de bancos, setor financeiro, representava cerca de 22%, como a gente consegue ver ali próximo de 2008, na primeira crise do setor de tecnologia, né, a famosa bolha do .com, no começo do século, né, o setor representava menos mesmo do que a gente tem agora nesse momento, se a gente somar junto com o telecom, né, mais um pouquinho a mais se a gente pegar só o setor de tecnologia, cerca de um pouco mais superior a 30%. Então mostra como realmente existe uma grande concentração hoje no S&P 500, com as grandes empresas, principalmente de tecnologia, foram ganhando muito peso e ainda representam muito o principal índice das bolsas mundiais, tá bom? Então tenham todos um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques corporativos. A Apvida venceu a disputa contra a Sul América e conseguiu adquirir o grupo HB Saúde. A empresa vai ficar com 59% do capital total, desembolsando 383 milhões de reais. A Apvida informou ainda que segue aberta para adquirir os demais sócios da HB Saúde nas mesmas condições ofertadas. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo CAD. A BR Malls comprou a empresa de mídia em elevadores Hello. Segundo a empresa, a aquisição faz parte da estratégia, contribuindo para ampliar a dominância dos shoppings, desenvolver novas receitas e monetizar os relacionamentos com os consumidores, lojistas e também com seus anunciantes. E o valor dessa transação não foi divulgado. A Marfrig informou que o CAD aprovou a aquisição que a empresa fez das ações da BRF. Em maio, a Marfrig tinha comprado ações da BRF chegando a 24% do capital social da companhia. No mês de junho, aumentou a posição e elevou essa participação para 31,67% e agora o CAD bateu o martelo, autorizando essas compras de ações. A Eletrobras concluiu a venda das ações da Norte Brasil, transmissora de energia, para Leovac Participações. O valor da negociação foi de 740 milhões de reais. Segundo a Eletrobras, a venda está em linha com a racionalização das participações societárias da empresa nos termos do plano de negócios. A JHSF informou que teve início a segunda expansão de capacidade do Aeroporto Executivo Internacional Catarina, operado pela companhia em regime de permissão no interior de São Paulo. A obra vai adicionar uma área operacional de aproximadamente 40 mil metros quadrados.
Vamos dar uma ótima manhã para todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso chat, no canal do YouTube. Muito bom dia para a cerveja que chegou primeiro aqui, ó, foi o primeiro a desejar o bom dia. Orlando William, Diego Faustino, MPK, também o Diego Paganini, Fabiano Naciuc, por aqui também, Valdenberg Falcão, Bacon Frito, Sandro Figueiredo, também está por aqui, o Emerson Duarte, o Padeiro Trader, o Gustavo Adson, o Daniel Vicente, o Milton Guimarães, olha aqui, ó, varejo podia dar uma trégua pra gente, hein, puxa vida. Jeremias Santana, o Marcos, Rafael Correia, o Alexandre Urukawa, o Augusto Júnior, a Elisa Murai, muito bom dia, para o Matheus Damenhauer, por aqui também, Ezequiel Silva, o Gabriel Pereira Mota, o Elcio Santos, a Rosana Meirelles, por aqui também. Quem mais está por aqui? O Wagner Stutz, Sérgio Grossi, o Fernando, o Marcelo e todo mundo que está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Não se esqueçam, se vocês não estão inscritos ainda, já se inscrevam a gente já alcançou a meta, né? 29 mil inscritos aqui no nosso canal, então vamos aumentar essa meta aqui, tentar chegar aos 30 mil inscritos. E se você ainda não deixou seu like na nossa programação, deixa aqui para a gente poder chegar a cada vez mais investidores, esse nosso recado, essa nossa programação chegar para todo mundo. Dário Trader, Helder Almeida, Família Gupi, também o Marcelo Camargo e o Daniel Bruno. Muito bom dia para todos vocês. E um bom dia também para o nosso Guga Almeida, que está todos os dias aqui, todas as manhãs, trazendo sua visão de mercado, trazendo suas análises. Guga Almeida, muito bom dia para você, uma ótima sexta-feira. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Sextou, né? Mais uma sexta-feira aí. Mercado passou rápido. Nossa Senhora. Pois é, a semana voou, né? Praticamente. Muitas informações, muitas notícias aqui, né? Eventos que a gente ficou esperando também, né? Como a Super Quarta, que a gente conversou bastante sobre isso. E hoje saindo IPCA 15 também, enfim. Ô Guga, antes da gente começar aquela tradicional, o que você acha pro dia, o que vai acontecer e tudo mais, já tem gente no chat perguntando aqui se o MST, aquela invasão na Bolsa, se Evergrande, se tudo isso que está acontecendo vai conseguir derrubar a Bolsa ou se não, né? O que você está vendo aí? E também, o que você achou dessa invasão do pessoal do MTST lá na Bolsa ontem? Boa pergunta, né? Pô, o que eu achei? Eu fiquei mais acompanhando mesmo a resposta dos mercados para ver se aquilo era muito mais um momento que traria um tom negativo para os mercados ou era muito mais uma questão de barulho político, né? Não sei se ganhou tanta força assim positiva. Eu acho que, enfim, não tem uma grande opinião assim, Felipe, até porque não trouxe uma grande repercussão para a variação dos preços no mercado, né? A nossa bolsa, ela continuou naquela movimentação de respiro, né? E quem sabe aí de se manter acima da região dos 112.200 pontos, né? Então, de novo, né? Eu tento, assim, eu fico num constante exercício de ser impactado ao menos possível por qualquer notícia, né? Não importa a que seja. Por quê? Guga. Porque eu quero, na verdade, ter uma visão racional sobre o momento, né, do mercado. Então, como não impactou o preço, eu falo assim, olha, me parece que não teve tanta repercussão assim. Pois é interessante isso que você falou, né, de ver a notícia, será que vai impactar, acompanhar a reação dos mercados, porque a gente estava ao vivo no Market ontem aqui, quando saiu essa notícia, a gente acompanhando os vídeos lá de dentro da Bolsa de Valores, e a gente se perguntando, será que isso vai causar algum impacto? Será que isso vai trazer algum tipo de pessimismo, uma cautela para o investidor? Mas no fim das contas a Bolsa continuou aquele movimento de alta, fechou em alta inclusive, né? E aí é a diferença da notícia ou do evento que acaba mexendo com a Bolsa e aquela que não acaba mexendo com a Bolsa, né? Então esse foi um fato aí, uma notícia que acabou não fazendo a menor diferença para a Bolsa. Como você disse, talvez só um ato político mesmo, e bola para frente, porque as empresas seguiram trabalhando, seguiram fazendo o seu dever de casa aí para poder continuar, né, o movimento de crescimento. Mas, então vamos para a nossa pauta do dia. A alocação interferida foi na B3, né? Hã?
A única ação que caiu mesmo foi a da B3, né? Pois é. Que mostrou um pouco de fragilidade na segurança, né? Pois é. Mas no fim das contas, e alguns comentaram que o pregão Viva Voz tinha voltado. Não teve nenhum tipo de Viva Voz tinha voltado. E aí eu quero ver como operar tudo pelo Viva Voz de novo, hein? Vai ser difícil, complicado. Ô Guga, vamos para aquele nosso tradicional gráfico da projeção do dia. O que você está vendo? Hoje um dia meio mal-humorado nos mercados mundiais aí. O pessoal, será que está de olho lá no Evergrande? Será que está de olho lá o que pode acontecer nas bolsas mundiais? Parece que o mercado está meio estressado hoje, não está muito feliz, não. Vamos olhar, mas ele está dentro de uma lógica que é o que a gente estava esperando, tá, Felipe? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Olha só, tá? Vamos começar aqui pelo exercício no Ibovespa. Tá? Sempre começar pelo exercício no Ibovespa, porque faz sentido. O que eu tinha conversado com você? O que a gente tinha conversado? Tá? Nós precisávamos ficar acima dos 112, 200 e 200. Tá? E que para ficar acima dos 112 e 200, o mercado ele tem que melhorar, bem. Tá? Tanto que eu me arrisco a dizer que a melhor das melhoras aqui seria ir a 119, tá? A gente ainda, já vou entrar no gráfico intradiário, a gente ainda tá com um movimento, pequenininho, tá? Perto da volatilidade, ó, eu consigo pegar aqui e olhar a minha volatilidade do mercado, nota que a volatilidade ela vem aumentando desde que a gente, vamos lá, a gente teve toda a queda, né, lá do mercado, tá? Já era uma volatilidade relativamente alta, tá? Aumenta quando a gente teve esse repique aqui, tá? E depois a volatilidade não caiu, pelo contrário, o fato de ter voltado na tendência fez a volatilidade aumentar. Então a gente tem uma volatilidade alta ainda, tá? Então a percepção de risco ela está alta ainda. É isso que mostra, né? A percepção de incerteza está alta ainda. Tá? Nota que quando aqui a gente entra aqui em tendência, né, nós tínhamos aqui um patamar de volatilidade muito mais baixo. Tá? Quando o mercado estava aqui em tendência. Ó. Se a gente for notar, a volatilidade nesse período, muito mais baixo. Tá bom. O que eu espero aqui? Tá? Eu não espero aqui uma mudança de comportamento e que o mercado vá embora em linha reta para cima. Eu espero que o mercado ele vá balançar relativamente bem aqui. Assim como ele fez nesses momentos mais tensos, como foi ali no período do início desse ano, em março desse ano, assim como foi lá no período de abril até maio do ano passado, de 2020, tá? Assim como foi aqui no final do ano passado, ali no dia 30 de outubro, tá? Então, a expectativa, né, se o pessoal que acompanha aqui o pre-market, tá? Ele que vai me escutando, a expectativa era, se a gente tem uma resposta positiva, que agora o mercado ele fique balançando. Então, se tu fosse falar, Gustavo, o que tu está esperando para a semana que vem? Eu estou esperando aqui muita lateralidade do mercado, tá? Vamos começar com um determinado tom, possivelmente semana que vem. O mercado vai trabalhar com outro tom até uma quarta, quinta-feira, depois inverte para outro tom, mas sem ganhar novas máximas. Tá? Eu acho que pelo menos aqui quando eu olho para o Ibovespa, tá certo que temos várias empresas que estão num contexto mais na frente do que esse contexto aqui do Ibovespa como um todo, tá? Nós temos várias empresas que estão assim, várias mesmo. Tem o convite para segunda-feira no programa Geometria, né, mais e mais pessoas estarem presentes, porque ali a gente consegue estudar várias outras empresas. Eu estou enxergando muita coisa que está num cenário para destravar valor e andar legal, andar bem. Tá? Olhando para o dia de hoje, o que eu tenho, tá, Felipe? Por que eu comento, né, dos 119 mil pontos aqui para o pessoal entender? Quando a gente olha para essa última movimentação que a gente teve de baixa, e eu pego essa última movimentação, eu falo aqui, né, pegando aqui a base de dados do dia 16 de setembro, final do dia, até o dia 20 de setembro, ali na metade do dia, né, 1h45. Quando eu pego essa base de dados e eu utilizo ela para fazer as minhas projeções de alta, e aí eu vou medir qual foi a primeira reação, né, aonde o mercado ele muda a percepção de risco, a percepção de volatilidade, e depois onde ele anda de forma direcional, a região divisória de águas, a região mais importante do mercado a ser superada é essa aqui dos 113.800, tá? Essa região aqui é extremamente importante. Nós chegamos nela
na primeira vez, ali no dia 22 de setembro, às 2h45 da tarde. Temos a primeira reação negativa do mercado. O mercado volta a subir com muito mais dificuldade. Se eu pego algum indicador aqui para olhar, eu já começo a perceber que a gente tem aqui uma fraqueza nesses dois topos. Tá? O mercado ele começa a mostrar que a enfraquecer. E aí a gente tem a segunda etapa de correção. Tá? Então essa abertura do mercado, ó, por hora, está apontando aqui para um cenário ainda negativo. Mas essa abertura do mercado é interessante, porque nós temos aqui a segunda etapa de correção nesta região, que é a região onde a gente se prepara para ir para um outro patamar de preço, e um outro patamar de preço ele abandona esse nível onde a gente tinha base de dados. Tá? É como se fosse uma construção de algo novo. Tá? E aí esse construir algo novo, ele é bem interessante, porque esse construir algo novo, né, ele faz com que a cabeça dos participantes mude. Questão de expectativas. E aí entre aquele contexto que a gente conversava ontem, né? As pessoas que estavam mais pessimistas, elas seguram um pouquinho o dedo e elas não criam sua proteção agora. Elas decidem, opa, vou esperar um pouquinho porque parece que essa tendência aqui eu vou ter uma vantagem dentro dessa tendência se eu esperar um pouco mais. Então eu estou esperando que vá lá possa ir a 19 mil pontos. Eu adoraria isso, tá? Adoraria mesmo. Esse seria meu cenário positivo, assim, a gente entrar num movimento de alta e ter um degrau ainda mais forte aqui de alta. Poxa, isso seria ótimo, seria incrível se isso acontecesse, tá? Mas eu tenho um cenário negativo. O mercado ficando morno, tá? O mercado ficando morno hoje, perdi aqui a minha atualização, só um pouquinho. O mercado ficando morno hoje, deixa eu remover desenhos aqui. Onde eu tenho aqui o meu cenário negativo, tá? O cenário negativo, ele está aqui, ó. Dentro dessa correção, da segunda etapa que eu tinha falado para vocês, eu tinha 3 níveis de preço a ser trabalhado e ser acompanhado, tá? Primeiro nível é os 113.700, a gente abre abaixo dele. Segundo nível, 113.125. E o terceiro nível seria ali no 112.200, o meu 112.200, tá? Seria bater ali novamente. Então, eu pego um pedaço do movimento, tá, que contrário à tendência que a gente está surfando, e aí eu consigo fazer as projeções onde eu acredito que o mercado possa chegar. Tá? Então, estou bem curioso como é que a gente vai se comportar aqui até a abertura do nosso mercado. Estou bem curioso como é que vai ser o comportamento do mercado nessa parte da manhã. Tá? E todo o risco que eu for tomar no movimento intradiário de hoje, ele vai ser mirando, né, essa movimentação e essa possibilidade da gente ir lá para os 119 mil pontos. Não sei se, não hoje, né, teria que aparecer alguma coisa muito interessante para jogar o preço para lá, ainda mais numa sexta-feira, tá? Mas estou aqui acompanhando. Uma deterioração do mercado me preocupa se a gente perder o 112.200. Aí ok, podemos ter um aumento aqui de vol intradiária, tá? E esse aumento de vol intradiária, com o passar do tempo, tá, seria a gente se manter mais dentro deste ambiente que nós tivemos nesses últimos 3 dias. Tá? Então a gente ficaria mais tempo nesse ambiente, o que faria com que essa percepção de risco mais de médio prazo ela fosse diminuindo, ou seja, a volatilidade também fosse diminuindo. Por quê? Porque a gente ficaria mais tempo aqui dentro. Tá? E também entraria uma situação mais interessante aí por parte dos investidores mais técnicos, tá? Tomarem risco. Tá? Então, esse é o meu cenário que eu estou traçando, esse é o ambiente que eu estou acompanhando. Para mim faz todo sentido, né? E estou bem alinhado também dentro do que eu estou enxergando de possibilidades aí nas empresas aqui no Brasil. É isso, Felipe. Maravilha. Maravilha, Guga. Para falar a verdade, eu também estou curioso para saber como é que vai desempenhar a Bolsa aí nessa manhã, né? Até o início do pregão, com o índice futuro caindo, e também saber como que vai ser essa movimentação. E também estou curioso para saber na segunda-feira quais as empresas você vai apresentar aqui para a gente para falar quais são as descontadas aí, quais são as oportunidades. Mas isso a gente só vai saber na segunda-feira, 6 horas, no Geometria. Guga, valeu então, hein? Ótimo dia para você, bons negócios nessa sexta-feira. Bom fim de semana, aprecie com moderação. Ok. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Guga Almeida, sempre aqui com a gente, todo dia.
nessa sexta-feira aqui também, trazendo a sua visão para o mercado, trazendo as expectativas, né, para essa sexta-feira. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Diário Trader, Helder Almeida, o Sérgio Grossi está por aqui, Edson Figueiredo, o Riquelme Maggi, olha o Inácio Silva aí, Padeiro Trader, forte abraço para você, Emerson Bicalho, também o Wagner Edson, Luiz Charles, Daniel Vicente, MPK, Luiz Guilherme. Nossa, ó, o Matheus da Menhauer falou que está acompanhando a gente faz 2 semanas, mandou parabéns, valeu, obrigado, hein, canal top demais. Valeu, Matheus, obrigado pela audiência aí, se inscreve também, já dá o seu like aqui pra gente. Paulo P, Robson Costa, quem mais está por aqui? Guilherme Peixoto, Wesley Barreto, ó o L Júnior aqui também com a gente, o Carlos Melo, olha o Daniel Morales preparado já, aquecido para entrar no ar daqui a pouquinho com a Paula Moraes e o Emanuel Carione por aqui também. Ó, o Hermeson tá por aqui também, olha só. Bom, a gente passou um pouquinho do tempo aqui, mas já vai passar a bola para Paula Moraes comandar com muita maestria aí o BMC News nessa sexta-feira com o índice futuro já caindo um pouquinho, os mercados internacionais também nesse movimento de correção. Mas vamos chamar a Paula aqui para minha tela para a gente poder passar essa bola aí para a Paula comandar o BMC News. Muito bom dia, Paula Moraes, ótima sexta-feira para você. Bom dia, Felipe, sextamos, né? 4 minutinhos, tá bom, assim eu consigo terminar na hora. Tá aí certo, você sabe que segunda o bastão é seu, né? Tô sabendo. Tá sabendo, né? Aí. Meu presente de aniversário, meu aniversário é na terça, segunda, gente, estarei de folga, Felipe vai ficar aqui, ó, comandando aqui, vai ficar direto, né, Felipe? Do pré-market até o geometria. Até o final. Tá certo, Felipe, obrigada aí. Pode deixar que eu vou tocando. 2 da tarde você tá de volta, né? Tô de volta. Eu, Morales, Gani e o Cabral no BMC Market. Combinado. Até mais tarde, Fê. Tchau, Beijo. Tchau, tchau.